A paz do Senhor a todos os queridos irmãos ceadebianos. Sejam todos bem-vindos a este canal abençoado e top, Ceadeb TV Oficial. Estamos na iminência da realização da AGO 120. Que maravilha, que marco importantíssimo. Primeiro, a Samuel capítulo 7, versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Toma esta palavra para o seu coração também. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e ao meu querido amigo pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora. Alô, meu querido pastor Cleudson Carlos, pastor de Camaçari, nosso amigo. A sua ovelha está aqui também no estúdio, participando deste comentário da lição. A lição de número 10, que será ensinada no dia 3 de dezembro de 2023, cujo tema é o desafio da janela 10 por 40. Que maravilha! Hoje nós vamos navegar nesse assunto aí e eu vou lhe dizer, será muito pormenorizado. A nossa aula será especial, sem nenhuma sombra de modéstia. Mas vamos lá então, porque os textos principais estão aqui. Eu gostaria, meu querido, que fosse colocado aqui no Zoom, pode ser? Muito obrigado, homem inteligente. Diz assim, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Está em Romanos, capítulo 15 e o versículo 20. Que texto de ouro, magnífico, majestoso. Me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, ou seja, não onde ele outrora foi pregado. Para quê? Para não edificar sob fundamento alheio. Que coisa interessante. Olha, só neste textuário áureo tem muitas verdades preciosas bíblicas que valem um comentário, né? Comentário especial. Por exemplo, é o mesmo Evangelho, é a palavra de Deus, mas o apóstolo tomou cuidado para não edificar sobre fundamento alheio, ou seja, já que outro anunciou, que ele também dê andamento. Mas Paulo, apesar de muitas vezes não ser o fundador da igreja naquela cidade ou naquele povoado, mesmo assim ele tinha cuidado em zelar pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha é ver o Evangelho, os crentes como um todo, como um povo de Deus, não apenas um nicho, não apenas uma congregação, mas o povo de Deus sobre a terra. E desde já vai uma palavra, vou me antecipar aqui para dizer o que o apóstolo Pedro, ele diz, irmãos, não estranheis a ardente provação que virá sobre vós, sabendo que o mesmo tipo de provação se cumpre em seus irmãos no mundo inteiro. Entende como a gente precisa ver o todo e não apenas a parte? Esta sua provação, este seu perrengue, esse seu aperto, esse momento em que você está vivendo, que talvez seja um momento muito difícil, talvez alguém diga, é o pior momento da minha vida. Saiba que há muitos outros cristãos passando por piores momentos de sua vida. E isso é necessário. Mas consolai uns aos outros. E este programa também é para o seu consolo, para o seu gáudio, para a sua alegria no Senhor. Mas vamos então para a verdade prática, né? Teologia prática, meu caro Robert. Aqui é quando a ortodoxia dá lugar à alegria do Senhor, né? Ele diz assim, a verdade 10 por 40, a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Que coisa interessante. Aqui não se trata apenas de ide. Se trata também de fique orando.
Se trata também de assumir para si a responsabilidade deste grande desafio. Entender que, se lhe falta algo, motivação para orar, para chegar cedo na igreja, ou mesmo em sua casa, dobrar os seus joelhos, chorar, gemer, eis aqui um bom motivo. O desafio da janela 10x40. Aqui está a leitura bíblica. Segunda-feira falaremos sobre as nossas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Na terça, o amor por Jesus é poderoso para abrir as portas do Evangelho. Na quarta, lemos que os enviados por Deus padeceram inúmeras perseguições. Na quinta, demonstrando amor na obra missionária por meio da ação social. Na sexta, o amor confirma a nossa vocação para a obra missionária. E, por fim, no sábado, a missão médico-missionária para apresentar o Evangelho. Aqui eu quero me deter um pouco no sábado, a missão médico-missionária, porque será também um dos nossos subtemas ou subtópicos. A missão médico-missionária. Você que está estudando para ser médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, saiba que a necessidade que o mundo tem de pessoal da área médica leva a abrir portas, mesmo que minúsculas, para a inserção e inoculação do Evangelho de vida. Muitos têm inoculado vírus terríveis nas pessoas, o vírus do rancor, o vírus do separatismo, o vírus do ódio. Mas nós somos mensageiros de Cristo e precisamos também inocular em pequenas drágeas, em pequenas gotas minúsculas, não o vírus, mas o remédio para o ódio, o rancor, o remédio para as enfermidades, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Vamos então agora para a leitura bíblica em classe. Vamos para essa câmera aqui, porque nós vamos fazer a leitura mesma. Vamos ler juntos Efésios capítulo 6, versículos de 10 até o 20. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar ou permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. E graças a Deus. Uma palavra sobre a leitura bíblica em classe. Incentivo sempre aqueles que ouvem, porque aqui não se trata apenas de um comentário por comentar, mas pouco a pouco nós estamos também disciplinando aqueles que nos ouvem, para que possa tirar desta lição o máximo e também para que os seus alunos, se no caso você for um professor, um coordenador, um pastor, possam também absorver o máximo. Então, a leitura bíblica em classe deve ser lida primeiro pelo professor e também por todos os alunos. Seja criança, seja adolescente, seja um jovem. Ah, pastor, mas a criança não tem. A lição dela é totalmente diferente, mas a Bíblia é a mesma.
Eu acredito que você tenha um primeiro momento congregacional em que todos estejam envolvidos. É muito importante, gente, a gente compreender que, embora a criança possa ter um momento especial, específico para ela, todos da faixa etária similar, e tudo bem, mas é preciso também a criança compreender que depois deste momento temos um momento congregacional em que a criança encontra os adultos, em que a criança interage com os adultos, em que a criança não se distrai no momento da palavra. Não, é preciso a gente trabalhar bem isso. Veja que naquele desenho Vila Sésamo, é um desenho, uma ilustração da BBC, né? Britânica. E alguém dizia, o desenho Vila Sésamo, ele é educativo. Mas depois de muitos anos, percebeu-se que a criança só era educada no momento em que estava vendo o desenho. Ela absorvia, ela entendia. Mas depois, porque o ambiente era totalmente diferente, e a criança faz diferença de ambientes e ambientes. Então, naquele momento ali, a educação era restrita ao momento do Vila Sésamo. Muitas vezes eu observo que acontece isso e nós estamos permitindo. Então, no momento em que a criança está num ambiente propício, ela tem uma atitude. Mas no momento em que ela vai para, em conjunto com toda a congregação, ela perde totalmente, ela se distrai, ela começa a conversar, ela precisa de outro estímulo. Saiba que criança também é crente. A mesma alma de uma criança é a alma também de um adulto que precisa também conhecer a Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, não deixe de ler a leitura bíblica em classe, não apenas ouvir, mas ler. Ok, meu caro, vamos lá então, os objetivos da nossa lição. Primeiro, conceituar a janela 10x40. Segundo, pontuar os principais desafios da janela 10x40 e, por fim, elencar estratégias para alcançar países desta mesma janela. Os tópicos estão assim distribuídos. Primeiro, uma batalha espiritual, chamada de janela 10x40. 2, principais desafios da janela. E 3, estratégias para alcançar países da janela. Então vamos lá ao tópico 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Vamos aqui nesta câmera agradecer muito ao Miqueias, ao pastor Joel Leal, a toda a boa gente, crente, aí da igreja em Valença. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Estive aí numa escola de obreiros. Eu não posso dizer que eu estou esperando o convite de novo, porque isso não é muito ético. Mas qualquer dia desse eu vou aparecer aí para ouvir a mensagem do Evangelho, quem sabe num culto de doutrina, ser doutrinado também pelo meu querido amigo pastor Joel Leal. Um grande abraço, amigo. E também ao pastor Jair Silas. Olha, tem muita gente que eu estou devendo um abraço. Ao querido pastor João, lá da congregação em São Martins. Que noite magnífica! Nós falamos sobre o poder, o avivamento, as origens do movimento pentecostal e como Deus usa pessoas que não são para serem alguma coisa para o seu reino. Que Deus abençoe grandemente. Também a congregação Estácio de Sá, que está realizando o seu culto de aniversário. Quero mandar também um grande abraço a todos os pastores e suas famílias que estão chegando para a 120ª AGO, Assembleia Geral Ordinária e também Extraordinária. Sejam todos bem-vindos a esta capital, uma das mais lindas do Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar. Uma verdadeira batalha espiritual. Então antecipei um pouquinho, mas deixa eu me deter um pouco mais nesse subtópico 1. É uma batalha espiritual. E eu quero dizer para vocês que o nosso destino é vencer esta batalha espiritual. Como? É de joelhos. Se queres ser ungido, é de joelhos. Se queres ser vitorioso, é de joelho. Mas o joelho de uma só pessoa talvez não vá vencer essa batalha, não. Ou se vencer, vai demorar muito tempo. Mas se a igreja se ligar e der lugar, se a igreja como um todo, e olha, essa lição é um marco.
Esta lição pode mudar completamente as coisas para a glória de Deus. Eu creio. Vejam, gente, que a Rússia, a Federação Rússia, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, parecia inamovível, parecia inquebrável, foi vitoriosa na Segunda Guerra Mundial contra o próprio Hitler. Mas, glória a Deus, porque havia uma cortina de ferro que impedia os cristãos de ali adentrarem para pregar o Evangelho. Então a igreja do Brasil, não sei se vocês aqui conhecem, vou nessa câmera aqui, o livro do Richard Wurmbrand, já ouviu falar, não? Torturado por amor a Cristo. Nós tivemos com ele, quero dizer, ouvindo uma palavra dele aqui na Fonte Nova e também no Malbininho, as atrocidades que ele viveu por ser cristão. Mas a igreja, ela sentiu esse momento. Então a igreja começou a orar e aconteceu uma coisa com o Gorbachev, a perestroika, a abertura gradual. Eu vi isso, embora não seja muito velho, sou novo, mas eu vi Deus operar, a mão de Deus abrir as portas da Rússia. Oh, glória a Deus! O nosso querido irmão André, da missão Portas Abertas, ele conta como ele inicialmente contrabandeava Bíblias para a Rússia, mas depois houve uma grande abertura e Deus, ele derramou grandes rios de água viva sobre o ermo, sobre o deserto floresceu. Ora, se Deus ele fez isso na Rússia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, através da oração da igreja. Então, irmãos, batalhem espiritualmente, vamos unir-nos nesta batalha espiritual com o objetivo. Segundo subtópico vai falar nesta batalha, devemos usar armas espirituais. Eu conheço um filme baseado numa história real, de um missionário que foi para um lugar onde ele ganhava pessoas, mas daqui a pouco os jovens eram cooptados pelas forças de resistência e eles pegavam em armas e iam para a luta e de repente ele viu a sua congregação minguar. Ele disse, é assim? Ele disse, agora eu vou pegar em armas também, que a nossa luta aqui vai ser também com armas. Entrou também na resistência e diz ele que pregava o evangelho lá, mas não. É um conceito totalmente equivocado, errático e desagrada a Deus, porque quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Jesus Cristo, ao contrário, veio para desfazer as obras do diabo. Ele disse, eu vim para dar vida e vida abundantemente. Glória a Jesus. Então, essa batalha só pode ser lutada, só pode ser vencida com armas espirituais. Mas uma coisa que eu vou falar aqui nessa câmara. Essas armas espirituais, ao contrário do que muita gente supõe, ela não é fraca. Não é fraca. Eu vou ficar só orando enquanto os outros batem, enquanto os outros atacam, enquanto os outros atiram. Alto lá. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Primeiro, para destruir fortalezas. E segundo, para anular sofismas. Você conhece, e eu não vou reprisar aqui, eu nem repisar esse conhecimento histórico dos sofistas, aqueles que utilizavam a semiótica para dizer, por exemplo, que aqui não é um copo, não. Aqui é uma cadeira. Mas você é trucaria, mas aqui parece um copo. Não, você que chama de copo, eu chamo de cadeira. E a água que aqui está? A água está sentada na cadeira. Você já viu isso? Hoje, isso é chamado de narrativas. Você está vendo o problema, você está notando o problema, você está sofrendo o problema. Mas aquele que é perito na semiótica e na narrativa diz, não, você não está vendo isso aí não. Isso é completamente diferente do que você está vendo.
Ah, não, mas está sujo aqui. Não, não é sujeira isso não. Isso aí é arte. Deixa para depois. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus. E anular sofismas. E o terceiro subtópico, enfrentando a batalha espiritual. Aqui, o terceiro subtópico é específico. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Significa introjetar, para usar uma palavra bem preciosa, né? Introjeção. É preciso colocar isso como responsabilidade nossa. O irmão André, que cito mais uma vez, porque li alguns livros excepcionais dele, O Contrabandista de Deus, Reconstruindo o Mundo em Ruínas, e tantos outros fascículos que li na missão Portas Abertas. Ele dizia, todas as vezes que você sabe de uma necessidade, você assume uma responsabilidade. O que ele queria dizer é o seguinte, se Deus lhe coloca em conhecimento de uma necessidade, é porque ele crê que você é capaz de assumir aquela responsabilidade. É maravilha, glória a Deus. Mas vamos para o tópico 2. Antes, a sinopse do 1, aqui nessa câmara, por favor. O desafio da janela 10x40 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Eis a nossa guerra, eis a nossa batalha. Se você era um rebelde sem causa, eis uma causa, não para essa rebeldia, mas para o clamor, para a batalha, para uma luta espiritual. Vamos ao tópico 2, principais desafios da janela 10x40. Nesse ponto, eu vou pedir um pouco, eu vou ter que trocar aqui uns slides para a gente falar sobre a especificidade da janela 10x40. Por que essa janela 10x40? Quando surgiu esse termo? O que significa a janela 10x40? Quais são os países contidos na janela 10x40? Então, vamos lá. Eu vou pedir só um minutinho aqui para a gente abrir. Eu fiz aqui um preparativo. Então vamos lá, janela 10x40. Significa o quê? A primeira vez que essa palavra foi citada foi na segunda conferência de Lausanne, Manila, em julho de 89, pelo Louis Bush, diretor internacional, no ano 2000. Ele falou essa palavra que hoje abordaremos e tem um pesar na mente, um peso, na verdade, houve uma incorreção. Um peso na mente de qualquer missiólogo no mundo inteiro. Representa uma multidão de cerca de 4 bilhões de pessoas que ainda são objeto do empreendimento missionário do povo de Deus. A faixa compreendida entre os paralelos 10 graus e 40 graus. Aqui está, em panorama, a janela 10x40. É essa faixa aqui. Óbvio que a janela 10x40 ela sofreu algumas mutações. Houveram países nesse meio tempo em que aumentou a perseguição, houveram países que diminuiu a perseguição e outros que continuou do mesmo jeito. Então, a faixa de alcance que esta medida representa vai do oeste da África, 10 graus, passa pelo Oriente Médio, e vai até a Ásia, são os 40 graus compreendida no mapa. Aqui são os países, eu vou citar alguns. Aqui está a China, aqui está a Índia, Bangladesh, Paquistão, Azerbaijão, ali está também a Argélia, ali está a Midwest. Aqui é o Oriente Médio, né? Uma boa parte ali do Oriente Médio, Turcomenistão e muitos outros países, eles fazem parte desta janela 10x40. Se você quiser, você pode dar um print na tela e voltar a ela novamente. Então, aqui em países com grau de violação da liberdade religiosa elevado e médio. Aqui há uma diferença entre países em que a perseguição é ostensiva,
é clara, muitas vezes está na própria constituição desses países, a perseguição, o ateísmo, e em outros há uma perseguição, na verdade, chamada assédio religioso. Então não há uma perseguição institucionalizada, mas há um assédio religioso. Todos aqueles que são pegos pregando o Evangelho, lendo a palavra de Deus, ou mesmo com um fascículo, um texto bíblico, ele é convidado a sair do país, muitas vezes é julgado e muitas vezes é preso para não chegar ao extremo. Então, aqui há essa tabela, ali está a sua legenda. E também aqui há uma distinção daqueles países em que houve uma melhora e daqueles que houve uma piora. Eu falei para vocês sobre a Rússia, né? A Rússia é inegável a abertura que houve com a perestroika, mas isso não significa dizer que há uma abertura para a pregação do Evangelho. Realmente são muitos os russos que se uniram à fé, seja ela católica. Você sabe que a Rússia também ficou com a Igreja Católica do Oriente e há um cristianismo lá. Porém, a Rússia tem um grande problema, que são as igrejas oficiais, né? Aquilo que não estiver oficial, então pode ser perseguido, mesmo nas casas. Não há uma liberdade de culto esculpida na sua Constituição ou mesmo no aparato judicial russo. O que existe muitas vezes é uma tolerância que pode se transformar também, de repente, em intolerância. Aqui você tem o Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, inclusive a missionária Cláudia, nossa amiga, que Deus te abençoe, Cláudia. Se alguém, um parente, um irmão, um conhecido estiver nos assistindo, manda um grande abraço à missionária Cláudia. Ela sempre tem dado um retorno de como está essa situação. Então vamos lá. A maioria dos países houve uma piora, né? Uma situação. Eu quis explicar o caso da Rússia porque ela está ali com uma situação piorada. Mas na verdade, sim, em relação a um período de tempo depois da Segunda Guerra, houve uma melhora, houve uma abertura, mas não exatamente suficiente para que a Rússia fosse considerado um país aberto ao Evangelho. E aqui nós temos desde a Mauritânia, um lugar onde a proibição ao Evangelho é terrível. Houve um missionário que já veio aqui nos contar sobre a Mauritânia. Desses países, apenas o Iraque, você sabe, a guerra do Iraque oportunizou a muitas entidades missionárias a espalharem o Evangelho. Muitas delas deixaram cair contâneas com Bíblias, com fascículos da Palavra de Deus, e muita gente, ao ler a Palavra de Deus, foi salva, encontrou-se com o Senhor Jesus. Mas sempre em meio a guerras, guerrilhas, a muita agitação ainda no Iraque, né? Ok. Que coisa interessante, eu coloquei aqui agravantes da janela 10x40, mas eu poderia também ter colocado aqui a importância da janela 10x40 e por que a cada dia, a cada ano, essa janela 10x40, ela atinge uma importância ainda maior na batalha espiritual e também tem que estar nas nossas mentes. Antes, deixa eu falar uma coisa aqui nessa câmera sobre uma outra janela, que é uma janela que foi apresentada no Summit International. É a janela 12x18. Essa janela é uma janela que fala sobre o adolescente ou a adolescência. Você sabe que esse período da adolescência nem sempre é um consenso. Por exemplo, a ONU, ela considera que há uma adolescência desde os 9 anos, que vai até, se não me engano, os 19, né, Robson? Ele vai uma faixa extensa. E ainda tem
a adolescência estendida que vai até os 30. Por quê? Porque nem todos amadurecem da mesma forma. Então imagine uma pessoa com seus 27, 28, 29 anos que ainda não sabe exatamente o que é a vida. Meu Deus! No meu tempo eu tive que aprender rápido o que era a vida, senão minha mãe e meu pai, eles iam me ensinar e eu ia dormir de couro quente. Mas vejam que essa faixa de adolescência é muito importante e o inimigo tem tirado a vida, a paz e através das redes sociais, dos videogames. O videogame em si, ele não é um erro, mas a forma como se usa, o tempo que se usa o videogame e a alienação do videogame, porque você se separa do pai, do irmão, através dos discordes da vida, que é o meio que as pessoas vão conversando, conversas muitas vezes que não edificam, ao contrário, perturbam os bons costumes e a ideia que foi colocada em nosso coração, a ideia de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, de santidade, muitas vezes o inimigo tira, né, através desses chats, ou seja, desses bate-papos. Então, o videogame muitas vezes tem sido utilizado pelo próprio Satanás para deturpar a vida de muitos adolescentes. Então, essa janela também é muito importante, a janela 14/18. E todas as igrejas têm que dar muita atenção aos seus adolescentes. Se você é um adolescente que está me observando aqui, deixa eu falar nessa daqui, para falar bem diretamente. Se você é um adolescente, um pai de adolescente que está me observando, eu quero dizer para vocês, eis a sua batalha, janela 14/18. Ore pelo seu filho adolescente, jejue pelo seu filho adolescente. E mais, una-se com a sua esposa, ou se for o caso, o seu esposo. Una-se em oração, procure viverem unidos, bem ligadinhos, bem juntinhos, para que o inimigo ele não ache brecha na sua família. O carinho, o amor, a comunicação, por mais difícil que seja, porque essa é uma etapa da vida em que os desafios para os adolescentes e o desejo de superação, o desejo de individualização é gritante. Então, muitas vezes eles erram, muitas vezes passam da conta, mas isso faz parte da civilização também, né? Esses desafios nos levam além e nos fazem fazer coisas diferentes daquilo que os nossos pais faziam. Deus abençoe a todos que estão nesta janela aí, 14/18. Mas vamos voltar à nossa janela da agora, janela 10/40. Olha que coisa importante, 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo estão nessa janela 10/40. Há cerca de 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus e budistas vivendo nessa área retangular. Na verdade, este número já aumentou, viu? Já aumentou, porque há um crescimento vegetativo, principalmente os muçulmanos, eles geram muitos filhos, enquanto hoje, na Europa, a taxa média é de 1 filho por casal e em alguns países como o Japão, 0,7, 0,8, ou seja, está abaixo da taxa de reposição da civilização. Os muçulmanos, eles geram muitos filhos. E lá, como é possível a poligamia, então, duas mulheres vão gerando, ao invés de 5, 10, eles geram 20. Né? Imagine aí. Então, esse número está com certeza defasado. Eu acredito que aí já chegue a 2,3 bilhões dessas três religiões gigantescas vivendo nesta área. E em alguns países a igreja foi quase que eliminada como resultado da opressão islâmica. Essa opressão islâmica, ela não é apenas um assédio religioso, mas é exatamente destruição da própria pessoa física do religioso. Então, você sabe que os chineses, através do seu regime, ele tem perseguido cristãos e também uigures, que são muçulmanos também. Eles têm perseguido. É quase, alguém disse, um genocídio. Essa palavra está muito na moda, mas pode ser aplicado à questão uigur. Inclusive a ONU, que não é
a meu ver, nenhum tipo de referência nesse caso, porque não se preocupa com os direitos humanos de fato e de verdade, mas é muito ideológica. Mas a ONU realmente tem aberto os olhos do mundo para a perseguição chinesa contra os uigures. A população cristã lá é menor que 3%. Então, numa massa de 100 pessoas, apenas 3 cristãos. E esses 3 ainda sofrem perseguição de toda monta. Outra área crítica na janela 10x40 é a China, falava dela agora. Pastores e evangelistas são detidos todos os dias, igrejas nos lares são fechadas e seus líderes ameaçados. Muitos são presos por portarem simplesmente a Bíblia. E apesar do declínio do comunismo na Europa, a China ainda mantém uma posição ateísta inflexível, piorando a situação da igreja de lá. Então, esta é, em resumo, a janela 10x40. E vamos falar sobre a necessidade humana. Então, aqui nessa câmara, a necessidade humana lá, veja, a maior parte das pessoas pobres do mundo estão na janela 10x40. A maior parte das pessoas perseguidas no mundo está na janela 10x40. A maior parte das pessoas sem Cristo está na janela 10x40. Então, a maior parte das necessidades humanas de todas as esferas está nessa janela. Olha que oportunidade a janela 10x40 nos traz. O desafio da perseguição. Eu quero dizer uma coisa aqui. Nenhum missionário, nenhum crente, ele gostaria de morrer, de ser perseguido, de ter a perda dos seus bens. Porque às vezes a gente relativiza. Não, o missionário está pronto para o que deve é. Gente, não é bem assim. Paulo, ele diz, olha, eu sofri muito. Eu sofri por amor a Cristo. Mas ele diz também, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele estava dizendo, olha, eu sofri de verdade. Não foi bom essa perseguição. Obviamente ele utilizou isso para ganhar pessoas para Cristo. Ele tem uma história, mas ninguém gosta de sofrer. O reverendo Richard Wurmbrand, ele disse que pegavam a língua dele e, com um alicate e a puxavam. Eu sentia aquela dor. Ele disse que os soldados, eles batiam com palmatórias até o couro da mão e dos pés ficarem vermelhos em sangue. Ninguém nasceu para isso. O ser humano nasceu para glorificar a Deus. A sinopse do 2, os principais desafios na janela 10x40 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Vamos, por fim, ao tópico 3 e as estratégias para alcançar os países desta janela. Primeiro, a oração. Não preciso mais falar sobre a necessidade de colocar na sua agenda de oração, janela 10x40. Senhor, as necessidades dessa janela, as necessidades deste povo. Senhor, olha para a janela, olha para a janela. Segundo, a evangelização por meio da ação social. Já que a evangelização direta é quase improvável, então há meios, através da ação social, prestação de serviço, através dos Médicos Sem Fronteiras, né? Tudo isso são meios. E aí os fazedores de tenda são essenciais, os missionários que utilizam a sua profissão para anunciar o Evangelho. E, por fim, a ação médica ou médico-missionária, né? Aqueles profissionais da área médica, eles têm uma frente muito grande, porque naquele momento em que a pessoa está sofrendo, chorando, está sendo medicada, está sendo colocada uma tala, então é hora que o médico, o enfermeiro, o técnico, ou mesmo voluntário, utiliza-se para poder falar de Jesus, né? Mesmo, eu disse, em Drages, mesmo pouco, apenas falando um pouco, olha, Jesus te ama, pronto, acabou ali, mas ele inocula
aquela semente maravilhosa do Evangelho de Cristo, que, vivendo aquela pessoa, depois vai render bons e maravilhosos frutos. Sinopse do 3, as estratégias para alcançar essa região, tem a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante a ação médico-missionária. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E não percam a nossa importantíssima próxima lição, Missões e a Igreja Perseguida. Até lá! CEADEB TV, uma herança de fé pra você.